Liturgia do dia 29 de junho de 2022, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembléias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos, não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água, e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu sou o teu Deus. Somente eu sou o teu Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso sangue de carneiros. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos?
e trazer minha aliança em tua boca. Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tal como a eleição e os privilégios estavam sujeitos a condições, nomeadamente a fidelidade à aliança, também agora o juízo condenatório de Yahvé e os inerentes castigos estão sujeitos à resposta de Israel. Se obstinar na sua malícia, não poderá fugir ao castigo, mas se buscar o Senhor, viverá. Ora, buscar a Deus é detestar o mal e amar o bem, restabelecer a justiça no tribunal. Se buscarem a Deus, hão de viver, porque Deus é o princípio de toda a existência. Detestar o mal, amar o bem. Permite viver na presença do Senhor. Sem justiça, não há culto que agrade a Deus, que o torne presente ao seu povo. O culto sem justiça é um culto sem verdade. É mentira e hipocrisia, que não só não agrada, mas ofende ao Senhor. Os sacrifícios agradam a Deus, quando os que os oferecem respeitam a equidade e a justiça. No texto do Evangelho, mais uma vez Mateus retoma uma história do Evangelho de Marcos, contando-a de modo mais sintético. Por exemplo, ao falar dos porcos, refere uma grande vara, e não cerca de 2.000 porcos, como diz Marcos. Mas também amplia pormenores. Por exemplo, em vez de um possesso, como fez Marcos, fala de 2. Fundamentalmente, a cena pretende descrever um encontro de Jesus com os pagãos, dominados pelas forças do mal, como já aconteceu no episódio do centurião. Mas enquanto o centurião acreditou e aceitou Jesus, os habitantes de Gádara não creem e rejeitam-no. A imagem dos sepulcros, a força de Jesus diante dos demônios e a sua fraqueza diante dos homens faz desta cena o claro reflexo de uma meditação sobre a paixão, incluindo a rejeição pelos homens, bem expressa no pedido dos gadarenos para que Jesus se retire da sua cidade. A expressão antes do tempo também indica a relação desta cena com a paixão, quando Jesus, ainda que expulso da cidade santa, irá vencer
sobre a força negativa da morte, da dispersão da igreja, abrindo passagem para que fosse possível passar por aquele caminho. O poder de Jesus só se revela no mistério insondável da cruz. A tendência para separar o culto da vida é bastante espontânea. Facilmente se organizam belas festas, pensando que elas agradam a Deus, enquanto se vive de modo egoísta, procurando obter proveito mesmo à custa dos outros, da verdade e da justiça. Os profetas nunca aceitaram esta separação entre o culto e vida real. Deus exige coerência entre o culto e a vida. Na primeira leitura, Amós denuncia o culto meramente exterior, sem coerência de vida. Proclama Amós fazendo-se arauto de Deus: detesto e rejeito as vossas festas, e não sinto nenhum gosto nas vossas assembleias. Antes, jorre a equidade como uma fonte, e a justiça como torrente que não seca. Isaías e Jeremias vão na mesma linha. O culto de Deus, o culto que Deus exige de nós, é uma vida em consonância com a sua vontade, com a sua justiça, com a sua generosidade. Se assim não for, de nada servem cerimônias pomposas. Afastai de mim o vozear dos vossos cânticos. Não quero ouvir mais a música das vossas harpas. O importante é buscar o bem e não o mal. Também o culto cristão não se pode limitar a assistir passivamente à Eucaristia ou a participar em qualquer outra celebração religiosa. O cristão há de participar na celebração da Eucaristia acolhendo o dinamismo posto em ação por Jesus na última ceia. Ele, que amara os seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até ao extremo. A Eucaristia encerra um extraordinário dinamismo de amor. Não faz sentido ir à missa sem se deixar envolver por esse dinamismo, sem, como Jesus, nos pormos generosa e humildemente ao serviço dos outros. Celebrar a Eucaristia é pôr-se ao serviço de Deus, para que Ele nos ponha ao serviço dos irmãos. Não se trata de imolar animais, como nos sacrifícios que Amós criticava, mas de se imolar a si mesmo ao serviço de Deus e ao serviço do próximo. Exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Seja este o vosso verdadeiro culto, o espiritual. Admiramos a fé, a coragem e a extrema coerência de João Paulo II, que fez da sua vida uma Eucaristia, um culto espiritual agradável a Deus e ao serviço da humanidade. Mas também nos espantam tantos cristãos que, fascinados pela Eucaristia, vivem uma completa e sincera doação a Deus, no serviço às missões e aos mais carenciados dos homens. Será possível que esta sua fé, a mentalidade que dela deriva, o estilo de vida em tantas obras ao serviço dos mais pobres e marginalizados dos homens, não tenha influência sobre o desenvolvimento do mundo? Santos apóstolos missionários, numerosos leigos, cooperaram para o progresso de povos inteiros, não só como fundadores de escolas, hospitais, obras sociais, ensinando artes e ofícios, mas também dando Cristo como verdade, como amor, como perdão. É uma civilização do amor, uma civilização eucarística, que, centrada na liturgia e realmente vivida, transforma o homem a partir de dentro, penetrando por aquele sopro de vida que provém de Cristo. Todos somos convidados a esse serviço, a essa missão, de levar Jesus e a sua mensagem aonde quer que estejamos. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.